Hoje vamos preparar um biscoito recheado sem glúten, mas também sem lactose para montar uma lancheira saudável com lanchinhos que sejam totalmente livres de glúten e lactose. Essa é a nossa terceira receitinha do mini curso de 5 aulas que teremos essa semana. Então bora para a nossa receitinha de hoje. O primeiro passo é você colocar uma luva, que isso vai facilitar na hora de estar misturando todos os ingredientes. Então, num bowl você vai colocar então a aveia e na sequência então os flocos de aveia. A quantidade dos ingredientes vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Aí na sequência nós vamos colocar então o cacau. Esse cacau se chama cacau black. Esse cacau é importante colocar aí porque é ele que vai dar aquela cor característica do negresco. E aí nós temos então o amido de milho e depois nós podemos colocar então a farinha de arroz. E depois nós vamos colocar então o fermento em pó. E depois nós vamos estar colocando o açúcar, mas esse açúcar, gente, ele tem que estar pulverizado. Tem uma receitinha que eu vou deixar aqui para você, para deixar esse açúcar bem fininho, como se fosse um açúcar de confeiteiro. Isso que vai garantir a crocância desse biscoito. E aí depois nós podemos colocar então a goma xantana, que é o que vai dar liga em todos esses ingredientes. Agora o passo é você misturar todos os ingredientes até que tire todos os grumos para que a gente possa colocar então o próximo ingrediente, que é o óleo de coco, que ele deve estar bem assim pastoso para poder facilitar na hora de você for agregar aí os ingredientes secos a esse óleo de coco. Aí você vai fazer a mesma coisa. E misturando bem para que todos os ingredientes estejam bem agregados. Aí a gente já pode então colocar o ovo, né? E feito isso, na hora que você colocar o ovo, você já aproveita, já estoura a gema dele para misturar com a clara. E na sequência a gente pode colocar então a água. E aí vai continuar o mesmo passo, agregar todos esses ingredientes secos com esse ingrediente líquido aí até que a massa fique desse jeitinho aí, como se fosse uma massinha de modelar. Ela fica uma massa bem gostosa de trabalhar, bem fácil de você modelar. E aí nós podemos então ir para o passo de levar essa massa para dar uma gelada ou no freezer ou na geladeira. Só que antes você deixa bem retinho para facilitar na hora de você for modelar esse biscoito. Se for na geladeira, mais ou menos uns 40 minutos. Se for no freezer, mais ou menos uns 10 minutinhos. Até você ver que ele está um pouquinho firme. Então agora vamos modelar, vamos fazer então o recheio. Você vai colocar então no bowl o açúcar também pulverizado. Você vai colocar o leite de coco, né, bem fininho aí, leite de coco, e nós vamos colocar aí depois um pouquinho, isso é a gosto, a baunilha em pó, o quanto você achar que é do seu paladar aí bom. E aí nós vamos colocar então o óleo de coco. E junto com esse açúcar, gente, eu já tinha colocado também o amido de milho, tá? Que é importante colocar esse amido. Então, na hora em que eu colocar esse óleo de coco, com todas essas os ingredientes secos, que é o açúcar, o leite de coco, o amido de milho e a baunilha, é só eu ir misturando delicadamente, né, até você perceber que toda essa gordura ela agregou nesses ingredientes secos. Então você vai misturando até que fique bem úmido toda a massa, até chegar mais ou menos nesse ponto aí que você vê que tá uma massinha modelável. Agora tem um segredinho, que é o que eu deixei para quem tá aqui, que você vai colocar a goma xantana para fazer com que essa massa ela fique bem unida, não tenha problema de ressecar, de soltar, e esse é o ingrediente secreto, o ingrediente surpresa que eu falei que eu ia deixar aqui. Esse ingrediente não vai estar lá na descrição do vídeo, é só para quem tá aqui juntinho assistindo ao vídeo, que é o ingrediente que vai fazer total diferença dessa massa ficar desse jeitinho aí, ó, bem bonita para poder colocar nos biscoitos. Então agora vamos para o próximo passo, que é levar então os biscoitos para o forno. Depois que deixou o tempo, você vê que ele estava bem durinho, então eu deixo ele num ponto onde essa massa ela possa ficar levemente maleável para que eu possa modelar. Aí com a ajuda de um plástico, esse meu plástico, gente, é um plástico que eu uso para poder abrir biscoito, então eu vou ter o plástico, vou ter o rolo de abrir massa, e essas madeirinhas aí, elas são niveladores. Então, se você tiver um rolo que tiver um nivelador, que são aquelas argolinhas, também serve. E é que eu tenho esse daí já há um tempo, então eu prefiro usar desse jeito. Então, você vai soltar essa massa em vários pedacinhos e vai distribuir por essa metade aí desse saco, né, desse saco que você vai colocar na sua bancada, que isso vai ajudar bastante. Aí, feito esse passo,
Nós vamos começar então a distribuir, né? Nivelar essa massa de biscoito com a ajuda do nivelador e do rolo, até você perceber que tá mais ou menos uns. Vai dar, o meu aí, o nivelador era uns 5 milímetros, mas aí você vai ajustando, deixando ele bem retinho, isso vai facilitar na hora de você ir usar depois, ou quiser cortar, ou quiser usar um cortador, aí fica a seu critério. Aqui no caso, eu vou utilizar então um cortador. Você vai pegar então sua forma, não precisa untar essa forma, e aí com a ajuda então de um cortador, é só você então ir modelando e cortando, né, toda a massa. E aí aqui nós temos também mais um segredinho de confeitaria que vai fazer esse biscoito ficar bem crocante. A gente vai tirar, né, antes, só que, olha só, ele tá com a massa levemente mole porque eu precisei ficar trabalhando com essa massa. Então, se eu for tirar agora aí, ele vai tirar todo o modelo do meu biscoito. Então, antes disso, aí eu moldo e eu levo por uns 5 minutinhos no freezer. Aí ele vai ficar mais firminho. Feito isso, o seu biscoito ele vai ficar do mesmo formato, garantindo que ele não aumente nem diminui, que ele fique todo da mesma espessura, e isso é um segredinho de confeitaria que faz toda a diferença. Todos os biscoitos eles vão ficar do mesmo tamanho, não vai ter problema de um ficar amassadinho e o outro ficar um pouquinho maior porque você acabou manuseando, ou um vai ficar mais torto, então eles vão ficar todos uniformes. Então você pode tirar ou com a espátula ou dessa maneira aí, ó, com a ajuda do próprio plástico, e nós vamos então levar para assar no forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Tem que cuidar, porque como é um biscoito de chocolate, tem que tomar cuidado porque a gente não consegue saber quando é que ele está pronto. E aí você vai tirar depois desse tempo e aí deixar ele esfriando, e aí você já pode ir para o melhor momento, que é experimentar esses biscoitos recheados de chocolate, sem glúten, sem lactose, com a tua família, colocar no lanchinho da criança, na lancheira da criança, ou você que queira levar. Eles ficam uma delícia, porque esse recheio ele vai o leite de coco e ele vai a baunilha, ele dá um sabor muito especial, então não tem como a criançada não gostar. Então, se inscreva aqui se você que é nova no canal, curte esse vídeo e compartilha com as amigas para que elas possam oferecer lanchinhos saudáveis também para os seus filhos. Então, a receita de hoje é essa. Fica então com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!